Olá, pessoal! O nosso vídeo desta semana é sobre fichamento de livro. O fichamento de um livro é um trabalho muito comum tanto na graduação como na pós-graduação e tem como objetivo organizar e resumir o conteúdo do livro. Quando você for começar a digitar o fichamento, é importante que você configure logo o arquivo de acordo com as normas da ABNT. Você clica aqui em cima em layout de página, vem aqui margens personalizadas e observe aqui em cima. Coloque superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros. Aqui no papel você vai conferir se está 4 e em layout você vai colocar aqui no cabeçalho 2 centímetros que nós vamos inserir agora a numeração da página. Observe se aqui está aplicar A no documento inteiro, certo? E aí você pode dar aqui o OK. Agora a gente vai inserir o número da página. A gente clica aqui nessa opção inserir, vem aqui número da página, início da página, essa primeira opção, aqui início da página, eu vou colocar aqui nessa terceira opção, né? Então o número já ficou aqui, depois a gente vai ajeitar aqui só esse tamanho e a fonte. A norma da ABNT, pessoal, ela não define o tipo de fonte, né? Mas a maioria das instituições, elas vão adotar ou a fonte Arial ou a fonte Times New Roman. Eu vou adotar a Times New Roman tamanho 12 aqui no exemplo. Se você for olhar, essa numeração aqui que nós colocamos, certamente ela não vai estar em Times New Roman. E aí o que é que você faz? Você pode clicar aqui em cima do número, né? Você seleciona, você vem aqui na página inicial, olha, veja que estava outro, estava calibre 11. Você vai colocar para a fonte do seu trabalho, que é Times New Roman, e vai colocar aqui o tamanho 10. Pronto, então todas as outras páginas já vão constar com a numeração correta. Então a gente vai iniciar agora a digitação, né, pelo cabeçalho. O cabeçalho você pode colocar a logomarca da sua instituição aqui centralizado, né, e em seguida, alinhado aqui à esquerda, nós vamos colocar o nome completo da sua instituição, certo? Então, você já digita aqui na primeira linha. Você pode colocar disciplina, 2 pontos, e aí você coloca o nome da disciplina aqui. Docente, 2 pontos, você vai colocar, por exemplo, professor ou professora. E aí você coloca a titulação desse professor, por exemplo, se for doutor, você coloca a titulação, e aí você vem e coloca o nome dele completo aqui. Discente, 2 pontos, aí você vem e coloca o seu nome também completo aqui na sequência. Você vai dar um espaço aqui e agora nós vamos fazer um quadro, que é justamente onde iremos digitar o fichamento do livro. Você vem aqui, inserir tabela. Inserir tabela, o que é que você vai fazer? Você vai escolher aqui só uma coluna mesmo e você vai selecionar 4 linhas. Então, é só você descer aqui, certo? Que aí já vai ficar ok. Nós podemos colocar na primeira linha que se trata de um fichamento. Então, vou colocar só o nome, aqui fichamento. Posteriormente, vamos colocar a referência do livro, né? Então, eu vou colocar aqui só o nome referência, a gente vai já fazer a referência completa para vocês verem. Vai ficar nesse espaço aqui. Esse espaço aqui vai ser o espaço onde a gente vai digitar, certo? O fichamento. E aqui, por último, nós vamos colocar palavras-chave, certo? Que eu vou explicar já a vocês como a gente pode colocar isso daqui. Agora que eu já tenho o meu fichamento aqui organizado, eu posso deixar aqui o nome centralizado, estão centralizado. Se você quiser deixar em negrito, também você pode, né? Então, só selecionar aqui em cima. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a referência e as informações que a gente vai colocar no fichamento. Eu vou seguir a explicação com outro arquivo para o vídeo não ficar tão longo, né? Então, vamos aqui, pessoal. Com relação à referência, de acordo com a norma ABNT mais recente, como é que você vai fazer? Você vai colocar a autoria do livro aqui, iniciando com letras maiúsculas pelo último sobrenome do autor. Depois, você vai colocar a vírgula e vai colocar as iniciais, né, do nome da autora, aqui, que é o meu caso, com ponto. Depois, você vai colocar o título do livro e o subtítulo, se houver. Percebam que o título do livro ele vai ficar em negrito. Você pode colocar em negrito ou você pode colocar em itálico. Você vai escolher um ou outro. Então, se eu quiser tirar o negrito e colocar só o itálico assim, eu posso. Só quem vai ficar em destaque é realmente o título, né? O subtítulo ele vai ficar normal.
Depois você vem com a informação da edição desse livro. Então, eu tenho aqui 2 ponto, ED ponto, você coloca nesse formato. Se for primeira edição, não precisa você colocar. Depois você vem com a cidade, 2 pontos, o nome da editora, vírgula e o ano. Essa referência, pessoal, ela é recuada aqui à esquerda, certo? Então, você digita ela no espaçamento simples, né? Você vai checar aqui, olha, espaçamento simples e vai colocar esse alinhamento aqui à esquerda. Logo em seguida, vamos começar a digitar realmente o nosso fichamento. Geralmente, o fichamento ele é um texto corrido. Eu fui colocando apenas algumas informações para facilitar a explicação para vocês. Depois eu irei excluir. Se vocês quiserem dividir o fichamento por capítulos, eu acredito que não tem problema algum. Eu vou mostrar como é que você pode fazer também, caso você queira dividir, tá certo? Mas nesse primeiro exemplo eu vou mostrar o texto corrido. Então, a gente pode iniciar, pessoal, o fichamento de um livro apresentando de forma bem breve tanto a autora, né, ou os autores do livro que você tem, quanto o objetivo do livro. Eu escrevi da seguinte forma aqui para exemplificar para vocês. Fui colocando o livro, né, coloquei o título do livro, oferece uma abordagem prática de como lidar com a ansiedade entre os estudantes universitários. Pronto. Então, assim, só o resumo do livro. Você traz aqui nesse início o objetivo do livro. Esse livro ele queria abordar sobre o quê? Ele falou sobre o quê? Ele discutiu o quê? Então, basta você, de uma forma bem breve, você traz essa informação. E aí, na sequência, eu falei um pouco sobre a autora. Eu coloquei a autora, Ana Gouveia Serpa, psicóloga clínica especializada em saúde mental dos estudantes universitários, apresenta entendimentos psicológicos, estratégias de enfrentamento e recursos úteis para ajudar os discentes a superarem os desafios emocionais e acadêmicos associados à ansiedade. Então, o que ela falou no livro, né? Então, como foi que ela organizou as informações do livro? Geralmente, no livro, vem falando sobre a autora, certo? E aí você pega uma informação, né, assim, bem resumida, como eu coloquei aqui, sobre os autores, e aí você pode colocar aqui nesse primeiro parágrafo. Quando você terminar o primeiro parágrafo, no segundo, você pode escrever sobre a organização do livro, focando em como o livro está estruturado, ou seja, quantos capítulos ele tem, certo? E aí você pode escrever da seguinte forma: este livro está organizado em 4 capítulos, então você vai colocar a quantidade de capítulos que tem em seu livro, cada um dedicado a aspectos específicos da ansiedade no ambiente universitário. Essa organização oferece uma sequência lógica e uma visão completa, buscando auxiliar os estudantes a compreender e enfrentar os desafios durante sua trajetória acadêmica. Veja que eu estou falando de uma forma bem geral aqui sobre o conteúdo do livro, né? Então, mais para você explicar aqui como é que ele está organizado. A partir do terceiro parágrafo, você vai destacar as principais ideias trabalhadas pelos autores em cada capítulo, certo? Então, aqui eu já posso tirar essas informações, né? Não precisa você deixar, que aí eu fui colocando aqui só para ficar melhor para explicar para vocês. Aqui, pessoal, então, a gente vai precisar comentar agora sobre cada capítulo do livro, certo? Destacando as partes mais importantes do que você compreendeu. Como exemplo, eu coloquei o seguinte aqui para vocês verem. No capítulo introdutório, Entendendo a Ansiedade, a autora explora os conceitos fundamentais desse transtorno, fornecendo uma visão ampla sobre o que é a ansiedade e como ela afeta os estudantes universitários. Você vai extrair as ideias principais do capítulo e vai escrever aqui o que você entendeu, certo? São destacadas as principais causas da ansiedade entre os alunos, onde a autora comenta principalmente sobre fatores como pressão acadêmica, expectativas sociais e transições de vida. Veja que não precisa você entrar com muitos detalhes, certo? Porque o fichamento, ele vai só destacando ali as ideias principais de cada capítulo, então não precisa você se aprofundar demais. E aí eu coloco, além disso, são abordados os sintomas comuns da ansiedade, tais como dificuldade de concentração, insônia e procrastinação. Certo? Então, assim, foram coisas que eu vi a autora falando e aí eu fui destacando, né, e trazendo aqui para o meu texto com as minhas palavras. Uma coisa, pessoal, o fichamento você deve escrever com as suas palavras. Se você quiser copiar trechos do jeito que está no livro, você vai precisar fazer a citação de acordo com a norma da BNT. Você vai colocar o trecho que você está copiando, entre aspas, e em seguida você vai colocar o último sobrenome da autora com o ano de publicação e o número da página em que está aquele trecho,
certo? Então, você vai colocar dessa forma como eu coloquei aqui. A autora afirma que, aí eu quero copiar exatamente o que ela disse. Pronto, foi esse trecho que eu tirei do livro. Onde é que está esse trecho aqui? Está na página 13. Então, quem pegar o livro e abrir na página 13 vai encontrar esse trecho aqui. Se você vem escrevendo com suas palavras, então não precisa você ficar colocando as referências aqui no final, não, porque aí todo mundo sabe que o que você está falando é sobre esse livro aqui. Agora, realmente, quando você quer copiar do mesmo jeito que está no livro, você vai precisar fazer citação, certo? Então, se tiver algum trecho que você acha muito importante, né, uma ilustração que a autora fez, que você acha interessante, um conceito, aí você pode trazer, agora você tem que fazer direitinho, né, e colocando aqui na norma, certo? E aí eu coloquei, né, de acordo com sua análise, a ansiedade é percebida como desafio e fui colocando aqui com as minhas palavras o que eu entendi do que a autora expressou. Quando eu termino de fazer o capítulo 1, como esse primeiro exemplo aqui eu estou fazendo um texto corrido, eu vou falar agora sobre o capítulo 2. O capítulo 2, intitulado, aí eu vou e coloco o título do capítulo 2, apresenta uma variedade de estratégias práticas e eficazes para lidar com a ansiedade. E aí eu fui falando aqui o que eu tinha entendido do capítulo 2. E aí você continua escrevendo sobre todos os capítulos do livro. Eu coloquei o seguinte: o foco no suporte nas redes de apoio é central no terceiro capítulo do livro. Aí eu vou e coloco o título. Percebam que eu estou tentando mudar esse início. Olha, aqui eu coloquei assim, o capítulo 2, intitulado, aí eu fui coloquei aqui o título do capítulo e fui e falei, né? Aqui eu já comecei assim, o foco no suporte nas redes de apoio é central no terceiro capítulo. Então, quer dizer, o que é que o terceiro capítulo fala? Aí eu fui, já coloquei o título aqui na frente e aí vou falando. Eu poderia ter iniciado também esse terceiro capítulo da seguinte forma: abordando a necessidade de apoio social, capítulo 3, aí vou e coloco o título, destaca os recursos disponíveis. Então, assim, você vai tentar ir fazendo essas alterações para quê? Para não ficar aquele texto toda a vida iniciando da mesma forma. No capítulo 1, com o título tal, aí depois no capítulo 2, então pode ficar um texto um pouco cansativo, né? E aí você pode ir mudando, tá certo? Olhando aqui essas sugestões, né, que eu estou trazendo. Aqui no quarto capítulo, aí coloquei o título, quarto capítulo do livro, autor oferece tal, aí vou e escrevo, certo? Ou então você poderia colocar o capítulo X, aí coloca o título. Discute estratégias para equilibrar os estudos e a vida pessoal, visando promover o bem-estar emocional e o sucesso acadêmico dos estudantes universitários. E assim vocês vão fazendo com todos os capítulos. Se você quiser fazer o seu fichamento separando por capítulos, você pode fazer o seguinte, como eu coloquei aqui nesse exemplo, né? Então, o início aqui seria do mesmo jeito, e aí vocês vão ver a diferença aqui. Eu coloco o capítulo 1, certo? E coloco aqui o título, né? Eu posso colocar em negrito ou em itálico só para dar um destaque mesmo. E aí eu venho e falo embaixo. Neste capítulo introdutório, a autora explora os conceitos fundamentais. Quando eu termino de falar tudo do capítulo 1, eu posso fazer isso aqui. Coloco capítulo 2, aí vou e coloco o título e aí eu vou e começo a falar do capítulo 2. E assim você vai fazendo todos. Então, esse daqui, ele não fica um texto corrido, né? Você está separando o fichamento aqui pelos capítulos e aí você pode ver como é que fica melhor o seu texto. Coloquei aqui algumas frases iniciais que vocês podem estar pegando também para evitar que fique aquele início toda a vida do mesmo jeito, né? Você pode colocar neste capítulo, no presente capítulo, ao longo deste capítulo, a autora aborda sobre, durante a análise deste capítulo, na discussão apresentada neste capítulo, dentro deste capítulo, na abordagem deste capítulo. Então, quer dizer, são termos assim iniciais que vocês podem estar usando aí, né, nos diversos capítulos para ir mudando. Quando você termina de destacar as ideias principais de cada capítulo, para finalizar, você pode apresentar um parágrafo com uma pequena conclusão. Por exemplo, eu coloquei o seguinte: esse fichamento resumiu os principais pontos abordados em cada capítulo do livro, aí coloquei o título do livro, oferecendo uma visão geral do conteúdo e das principais mensagens transmitidas pela autora. Se você quiser escrever alguma coisa a mais, pode escrever, certo? Assim, um resumo geral do conteúdo, né? Esse tipo de fichamento, pessoal, é um fichamento de conteúdo, certo? De conteúdo ou de resumo, né? Onde você está abordando ali as ideias principais daquele texto.
No final, eu coloquei aqui palavra-chave, no entanto, essa parte aqui ela não é obrigatória de fichamento, certo? Mas fica realmente um fichamento bem completo se você quiser colocar. Como é que você vai fazer isso aqui? Você coloca a palavra-chave e aí você vai escolher de 3 a 5 palavras-chave que representa o conteúdo principal do material que você leu. Por exemplo, desse material que eu li aqui, então eu coloquei as palavras ansiedade, estudantes universitários, superação e estratégias de enfrentamento. Pela BNT, essas palavras, elas são digitadas com letras minúsculas e separadas por ponto e vírgula, né? A exceção seria o quê? Nomes próprios e siglas. Pessoal, na tela final, eu vou deixar um vídeo com um modelo de um fichamento de comentário ou opinião. Caso você precise fazer um fichamento incluindo, além desse resumo aqui que nós fizemos, a sua opinião, porque tem alguns professores que pedem, né, o fichamento comentado ou de opinião, certo? Então você vai fazer tudo o que a gente viu aqui, né, do resumo, mas vai incluir alguns parágrafos com comentários e a sua opinião sobre a obra, certo? Você vai encontrar o modelo nesse vídeo que eu vou deixar agora na tela final. Um grande abraço e até terça-feira.